Eu estou fazendo uma série sobre provisão. E hoje o tema é provisão que desce do céu. Você imagina que você tenha uma necessidade e de maneira milagrosa essa provisão desce dos céus para a sua vida. E isso aconteceu, a palavra relata algumas situações, mas ela acontece hoje também nas nossas vidas. E eu quero começar dando um testemunho. Eu sempre, quando mudava de casa, buscava no Senhor a graça de trocar os móveis e a decoração. E quando eu mudei para minha casa no Brooklyn, há muitos anos atrás, hoje eu não moro mais lá. Deus me deu móveis novos e algumas coisas ficaram faltando. E, por exemplo, ficou faltando a cortina da sala. E a cortina da sala deixava vazado, né? Era uma janela grande e dava para a rua. E o Lamartine pegava no meu pé, falava assim, põe a cortina velha, põe a cortina que nós já temos. E eu falava, não, Deus vai me dar uma cortina nova. Não pus tapete, eu falava, Deus vai me dar um tapete novo. E comecei a falar, né? Comecei a profetizar. Toda vez que eu passava na sala, eu via lá fora, né? A rua. E na frente da minha casa tinha um ipê roxo. E ficava muito florido, era lindo. Eu falava, gente, não, por enquanto eu vou ficar olhando o ipê roxo. Passava lá e falava, Deus, cadê minha cortina? Deus, cadê meu tapete? E o Lamartine pegou no meu pé, falou, Lilian, você precisa aprender a viver com o que a gente tem. E começou a me confrontar, né? Eu falei, olha, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a gente agora vive com pouco, o nosso salário era pequeno na época, porque a gente estava começando a igreja, uma igreja pequena, tem pouca arrecadação, o salário dos pastores eram pequenos, era pouco, né? Não era muito. E eu não tinha dinheiro para essas coisas. E ele começou a me confrontar. Falou, Lília, você precisa entender que nós estamos vivendo uma realidade que não é possível ter essas coisas. Aí eu falei para ele, não, olha, vamos pensar bem. Nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata e tem todas as coisas ao seu dispor. E Ele é a fonte da nossa provisão, não é a igreja. A igreja é parte da provisão. Pode até ser que Deus use a igreja, mas não é a igreja que é a nossa provisão. Portanto, a igreja tem limitações, mas o Deus que nos provê não tem. Então, eu vou continuar pedindo. E eu falei para ele assim, quem sabe você que não está retendo a nossa bênção? Eu estou falando isso porque ele falou, Lília, você precisa contar aquele testemunho que você me transformou na visão. Então eu estou contando isso, não é para me vangloriar, não. Ele que pediu que eu contasse, porque através dessa situação a gente aprendeu muito, que de fato a provisão desce do céu, não é? E eu continuei pedindo. E a gente teve essa conversa, ele me exortou e eu passei essa visão para ele. Isso foi num sábado. Na quarta-feira seguinte, ele ministrava o culto de quarta-feira e entrou uma pessoa lá muito diferente. A nossa igreja era pequena, a gente discernia todo mundo diferente, né, que estava entrando pela primeira vez. E ele viu que uma senhora muito elegante entrou na igreja, assistiu o culto e depois veio falar com ele. E aquela senhora falou assim, olha, eu voltei para o Brasil agora e vendi um terreno. E eu estava passando aqui, vi a placa da igreja. Gente, a nossa igreja era super escondida, era em cima de uma padaria. Então tinha uma placa e tinha que subir uma escadinha assim para chegar lá. Aí ela subiu a escada, assistiu o culto e ela falou assim, olha, Deus me mandou vir aqui para dar o dízimo da venda desse terreno. Mas ele me mandou colocar na mão do pastor e mandou dizer que não é para você, mas é para sua esposa. E Deus me falou que é para ela comprar coisas para casa. E citou as coisas que eu estava pedindo para Deus. Gente, vocês têm uma ideia? Era o equivalente a 1 ano de salário nosso.
Deu para comprar cortina, deu para comprar o tapete, deu para comprar um monte de coisa. Aquilo que eu estava pedindo a Deus, Deus deu. E nunca, olha gente, e nunca mais aquela senhora voltou na nossa igreja. Às vezes eu fico pensando, será que não foi um anjo que passou lá? E eu estou contando isso para dizer para você que essa foi uma verdade que eu e o Lamartine aprendemos, mas Deus quer que você aprenda. Que a provisão desce do céu, desce do alto, ou literalmente, ou figuradamente, mas toda provisão que nós temos desce do alto. E o alto, que a presença do Senhor é ilimitado, porque o Senhor é criador de todas as coisas. Ele tem tudo no seu domínio. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, quando você precisar de algo, não se limite. Porque o Deus que tem provisão para a sua vida não tem limitação. Você recebe? Amém? Glória a Deus. E esse é um princípio que você tem que aprender. Essa série fala sobre princípios e promessas. E quando você entende o princípio e quando você recebe a promessa, você vive milagres. Amém? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre dois eventos relatados na palavra de Deus, cuja provisão desceu do céu literalmente. Uma foi quando Deus proveu o povo de Israel, o povo hebreu no deserto. E outro quando Deus provê Elias, o profeta, também foi uma provisão que desceu literalmente do céu. Agora, vocês entendem o seguinte, que Deus libertou o povo de Israel, o povo hebreu, com mão poderosa do Egito, não é? Vocês conhecem as pragas que Deus derramou, e Deus os libertou com mão poderosa através da liderança de Moisés. E quando eles vão em direção à terra prometida, né? A terra que mana leite e mel, que Deus havia prometido a eles, que daria por herança, eles têm que passar pelo deserto. E ao passarem pelo deserto, essa trajetória duraria poucos dias. Eles foram reprovados por Deus, e Deus falou, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto até entrar na terra prometida. Mas quando eles entram no deserto, imagina, provavelmente levaram alguma provisão. Na verdade, levaram muito ouro e muita prata, porque quando eles saíram do Egito, eles saíram com despojos do Egito, como Deus havia prometido, que eles sairiam e sairiam com muitas riquezas. Mas o alimento que provavelmente levaram foi acabando ao longo da caminhada. E eles estavam com fome. E eles pedem a Deus uma comida, algo para que eles pudessem comer. Então, Êxodo 16:4 relata o que Deus fez. E diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aqui diz assim, Deus falando a Moisés, o líder do povo, eis que vos farei chover do céu pão. Olha que coisa tremenda. Deus deu a provisão que descia do céu, era uma chuva que descia do céu. Era o maná. Maná significa o que é isso? Porque quando aconteceu a primeira vez, né, eles dormiam e de manhã descia o orvalho, e quando o orvalho secava, ficava como se fosse uma farinha branquinha. E eles juntavam aquela farinha, e Deus deu uma medida certa para cada um, era equivalente a 4 quilos, mais ou menos, né? Os scholars, os estudiosos diziam que era aproximadamente 4 quilos, eles juntavam e ali eles faziam um bolo. E a palavra de Deus diz que tinha gosto de mel. Você já pensou que delícia? Era isso que Deus tinha dado a eles. Mas o povo não se contentou com isso. E eles lembraram daquilo que eles tinham no Egito. E eles começam a relatar a Moisés, olha, lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos melões, nós tínhamos legumes e verduras,
aqui a gente fica pensando, será que eles tinham toda essa provisão mesmo no Egito? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eles estavam tão infelizes com a sol, o maná, que eles começaram a exagerar do que eles haviam vivido no passado no Egito. Sabe aquela coisa que quando você fica infeliz com uma coisa, você lembra do passado com uma visão totalmente distorcida, como se tivesse sido a melhor época da sua vida? Não é? E quando eles estavam lá, eles não sentiam isso, porque quando eles estavam lá, eles clamavam por libertação. E os seus exaltores, que eram os egípcios, os egípcios os tratavam com maldade. E eles eram então maltratados, clamaram a Deus, Deus libertou. E agora que eles estavam tendo a provisão, eles olhavam para trás e pensavam, estou com saudade dos melões, estou com saudade das carnes. E começam a murmurar e pedem para Deus carne. Sabe o que Deus faz? Mais uma vez, Deus faz descer do céu. Vem um vento e traz as cordonizes. Em Êxodo 16, 11 e 12 diz assim, Deus manda cordonizes. E o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Mais uma vez veio do céu a carne. E Deus disse, fez um cardápio para aquele povo. Olha, de manhã vocês vão ter o maná, o pão. Mas à tarde vocês vão ter a cordonizes. Então vocês vão ter a refeição da manhã e a refeição da tarde que virá milagrosamente do céu. Amém? E aqui a gente aprende algumas coisas. A gente aprende que esse suprimento veio em tempos de necessidade. Em tempos de necessidade, em tempos de deserto, Deus manda o maná e Deus manda as cordonizes. Deus manda alimentação, Deus faz um cardápio e manda para você aquilo que você necessita. Mas muitas vezes vai ser de forma limitada. Eles tinham que pegar a porção do dia, não poderiam guardar para o outro dia. Mas no sexto dia eles tinham que pegar 2 porções, porque pela primeira vez Deus ensinou o conceito do sábado, do dia do descanso. Então no sexto dia eles pegavam 2 porções, para sexta e para sábado. E depois no domingo começavam de novo as porções. Mas esta foi um milagre que aconteceu, uma provisão em tempos de necessidade. Porque o propósito de Deus era levá-los à terra que mana leite e mel. Amém? Uma terra cuja provisão era ilimitada, assim como aconteceu com eles. Mas aqui, em tempos de escassez, Deus alimenta com maná e com cordonizes. O que isso nos ensina? Que muitas vezes na nossa vida nós passamos por tempo de deserto. E tempo de deserto são tempos de provação. Cujo momento Deus usa para provar os nossos corações, para nos transformar, para fazer com que o nosso caráter seja mais íntegro e nada deficiente, para que nós possamos aumentar a nossa fé e confiança no nosso Deus. Mas o deserto é passageiro. Amém? Você pode dizer comigo, o deserto, assim como o tempo de necessidade, é passageiro. E tempo de necessidade, o maná está presente na sua vida. Agora, seja feliz com o maná. Não seja como aquele povo que murmurava. Toda necessidade que se apresentava, em vez deles chegarem diante de Deus e pedirem para que a necessidade fosse suprida, eles chegavam com murmurações. E Deus não se agrada de murmurações. Deus quer de nós um espírito de contentamento, um espírito de gratidão. Quando Deus fizer descer do céu sobre a tua vida o maná, e às vezes o maná, como a gente vê aqui, nessa pandemia a gente deu muitas cestas básicas, toneladas. A gente costumava dar 250 cestas básicas por mês. A gente dava mais de 400 cestas básicas por semana.
Aquilo era o maná para muitas famílias, não é? Mas agora muitas não têm vindo porque estão retomando ao trabalho, não é? Deus está dando outro momento à provisão. E você que está sentado aí, pode ser que nesse tempo você tenha que ter vivido com pouco. Tenha que ter vivido com a ajuda de um parente, de um vizinho, ou você tenha gastado alguma coisa que você economizou, mas não murmure, não reclame. Olhe para o maná, não é? Maná significa o que é isso? É aquele espanto primeiro. Deus, o que é isso que o Senhor está fazendo na minha vida? O Senhor está me dando pão diário, e amanhã o Senhor me dará de novo. Amém? Tenha espírito de contentamento. Olhe para o maná e diga assim: que pão delicioso. Amanhã Deus vai me dar outro. Não reclame: mas eu só estou tendo isso. Antigamente, quando eu estava bem, quando eu não estava passando pela pandemia, no auge da minha vida, eu comi isso, comi aquilo, iria nos melhores restaurantes, mas agora eu não posso. Não. Fique feliz, agradeça aquilo que Deus está dando, colocando na sua frente. Amém? E também a outra situação foi quando o profeta Elias, um profeta levantado por Deus para profetizar ao reino do norte, e ele profetizou contra o rei Acabe e Jezabel, porque eles estavam trazendo a idolatria para o meio do povo. E através da palavra de Elias, Deus trouxe uma disciplina e disse assim: durante 3 anos não vai chover. Imagina, uma nação que vivia da agricultura e pecuária, sem chuva, os animais começaram a morrer e as plantações não deram o seu fruto. E eles começaram a passar fome. Mas Elias, então, por conta disso, foi acusado por Acabe e Jezabel de que tudo aquilo eles estavam vivendo por causa da maldição de Elias. Eles não se arrependeram do seu pecado, eles culparam o profeta e começaram a perseguir o profeta. E Deus vai dando direção ao profeta: vai em tal lugar que eu vou te dar ali a provisão, vai em tal lugar que eu vou te dar. E teve um momento que Deus deu uma direção, está lá em 1 Reis 17, de 3 a 6, e diz assim, Deus falando para Elias, o profeta: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da corrente. Amém? Que coisa linda! Mais uma provisão que chegou literalmente dos céus, através do corvo. Tem aí a figura? Eu não sei se é agora que tem. Isso aqui foi da novela, né? Quem assistiu Jezabel. Os corvos, gente, corvo, ele é predador, ele não dá nada para ninguém. No entanto, Deus deu a ordem, aqui diz assim: eu ordenei aos corvos, eu ordenei a viúva para que te sustente. Deus, ele fala com você o que ele vai fazer, mas a sua provisão, sabe o que ele faz? Ele dá ordem para chegar até você. Amém? E Deus ordenou aos corvos: vai pela manhã, traz pão e carne. Vai à tarde, traz pão e carne. Aquele cuja natureza era tirar, Deus deu um decreto e falou: você vai dar, você vai levar. Olha, Deus, ele é tão tremendo, ele faz essas coisas para que saibamos que ele tem o controle sobre os céus e a terra, e não há nada que não obedeça ao comando de Deus. Então, meu querido, quando você estiver passando pelo tempo de necessidade, lembra de situações como essa, e Deus, que é o mesmo ontem, que foi com o povo no deserto, que foi com Elias, né, nesse momento de seca na terra, ele será com você também. Amém?
E Ele trará do céu. E muitas vezes vai ser um milagre tão grande que você não vai saber nem de onde veio. Assim, vai ser uma coisa tão espantosa que você vai entender e você vai olhar que realmente Deus fez algo por você. Amém? Ambos foram milagrosamente providos por Deus. É coisa de milagre. E milagre é a especialidade do nosso Deus. Uma coisa eu aprendi, você precisa aprender hoje, para que você nunca mais passe por fome. Porque Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, e Ele colocou no jardim, Ele deu todas as melhores provisões. E Deus, Ele diz para nós, escolhe o que você quer ser abençoado? Então obedeça a Deus, creia em Deus, que Deus vai dar o melhor dessa terra para você. Amém? Comer o melhor dessa terra é uma escolha nossa, não é uma escolha de Deus. Tem gente que crê que as necessidades do mundo é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Deus, quando Ele nos criou, Ele deu o melhor. Ele nos constituiu administradores do jardim do Éden. Mas você pode dizer, não, mas hoje o Éden não existe. O Éden foi um lugar que hoje se perdeu, não se sabe nem se existe ou não. Eu creio que o Éden não existe mais. Porque hoje o Éden, ele é um estado, não é um lugar. Hoje o Éden é um estado. E no Éden, no jardim físico, a presença de Deus se manifestava. Hoje a presença de Deus se manifesta em mim e em você. Amém? Então o Éden não é mais um lugar físico, mas é uma presença. E a fartura que tinha no Éden é o propósito de Deus para que vivamos. E quando Deus separa um povo, que é o povo hebreu, para se revelar a este povo, Ele dá essas experiências de provisão. E para que eles entendam que o milagre vem de Deus. Deus é um Deus de milagres. E este é o teu Deus. Então creia e acione a Deus para o seu milagre. Amém? Deus, uma coisa eu aprendi com um profeta. Ele diz assim, Deus não atende a uma necessidade. Porque há muitas necessidades que não são atendidas. Deus atende a um clamor. Amém? Diga assim, Deus atende a um clamor. Amém? Então, quando houver tempo de necessidade, clame a Deus e o milagre vai acontecer na sua vida. Ambas as situações foram dadas por Deus até que o tempo da abundância chegasse, como eu disse aqui. Tempo de deserto é tempo passageiro. Quando o tempo do povo para ficar no deserto tinha se findado, os 40 anos. Quando na liderança de Josué eles entram na terra, eles celebram a primeira Páscoa. E depois que eles celebram a primeira Páscoa, no dia seguinte eles comem do fruto da terra e o maná cessa. Vamos ler lá o texto. Josué 5, de 10 a 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Amém? O dia que eles entraram na terra e comeram do fruto, no dia seguinte cessou o maná. Não é? A provisão continuava sendo vinda do Senhor, mas o milagre, aquela coisa que precisava, de algo extraordinário havia passado, porque agora eles estavam vivendo o tempo da promessa, e assim vai acontecer com a sua vida também. Então se alegre com o maná. Jesus nos ensina a orar, pão nosso, dá o pão nosso de cada dia, e isso é o maná, e o maná representa Jesus Cristo na nossa vida, que está presente a cada dia. Amém?
E Elias também foi sustentado pelos corvos. E tomava da água da torrente, né, de Querite. Mas quando a água acabou, Deus manda para que ele vá para Sarepta. E lá uma viúva o sustenta. Mas quando os 3 anos de seca acabam, né, Elias passa a viver com a provisão natural que Deus estava dando ao povo através da chuva. E assim acontece conosco também. Em segundo lugar, eu quero falar da provisão que desce do céu, mas não literalmente, como nesses 2 casos, de uma maneira figuradamente. Deus fala sobre isso também. O povo, quando ele foi cativo na Babilônia, o povo de Israel, por disciplina de Deus, eles ficaram lá 70 anos. E quando eles voltam para a terra de Canaã, eles reconstroem o muro da cidade, reconstroem o templo e voltam os ritos de adoração como Deus desejava. Mas depois de 100 anos, eles começam a relaxar na adoração. Começam a se afastar de Deus. E Deus então começa a exortar aquele povo para que começasse, para que voltasse a ter aquele fervor na adoração, como os primeiros dias, que eles estavam tão animados, alegres, felizes, porque tinham sido libertos do cativeiro. E Deus então começa a tratar com aquele povo. E eles começam a passar por muita escassez. E o povo começa, a indagar a Deus. E Deus levanta o profeta Malaquias nesse tempo. E Malaquias, Deus começa a falar através do profeta Malaquias. E ele fala sempre como num diálogo. Deus fazendo perguntas e o povo respondendo. E o povo fazendo perguntas e Deus respondendo. Mas aqui eles começaram a ter uma conduta que desagradava profundamente a Deus. E, em primeiro lugar, Deus fala assim: eu sou pai e sou Senhor. Assim como o pai é honrado por seus filhos, aonde está a minha honra? O servo deve honrar o seu senhor. Eu sou seu senhor, onde está a minha honra? Deus estava questionando, porque aquele povo tinha deixado de honrar a Deus com uma adoração de forma que agradasse ao Senhor, e ele havia colocado todas as regras na sua lei. Então, o levita que tinha que fazer todo o processo de sacrifício e adoração, estava fazendo de forma relaxada, né? Lá em Malaquias 1:6 diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então eles estavam desprezando, porque na hora do sacrifício, dos animais, tinha que ser levado o melhor animal, aquele que não era doente, aquele que não era coxo, aquele que não tinha defeito. E eles estavam levando o cego, o coxo, estavam fazendo de qualquer jeito, estavam dizendo: ai, que canseira, a mesa do Senhor é desprezível. Os pães que tinham que ser colocados, eles já não estavam fazendo da maneira que Deus havia instruído, eles estavam relaxando na adoração. E Deus queria ser adorado por eles, não é? Deus queria a reverência dos sacerdotes. O povo já não estava mais cumprindo com as alianças que tinham que cumprir. Deus queria ser imitado no seu compromisso com as alianças. Deus é um Deus de aliança, e os compromissos que Ele tem, Ele cumpre. E o povo já não estava mais cumprindo. O povo estava casando com mulheres de outras nações ali, que estavam ao redor. Estavam casando com mulheres infiéis, que adoravam outros deuses. E essa adoração, aos poucos, estava sendo introduzida no povo de Israel. E Deus estava recriminando isso. Deus estava recriminando também porque havia muito divórcio. Eles estavam deixando a mulher da mocidade para se associar a outras mulheres.
Sabe aquela mulher da mocidade, quando você casa cedo, né? E ao longo do tempo, às vezes muitos homens e muitas mulheres acabam largando os cônjuges cuja união foi feita na mocidade, que nem eu e o Lamartine. Casamos com 22 anos. Né? Hoje a gente já faz 37 anos de casados. Ele não pode deixar a mulher da mocidade dele. Tá vendo? Tá ouvindo o que Deus está falando? Não é nem louco. Porque muitos deixam a mulher da mocidade, que pagou o preço, né? Enquanto o cara estava duro, ralando lá, a mulher estava. Aí ele fica bem na vida, ele larga a mulher da mocidade e pega uma mocinha, não é? E aí Deus, ele abomina isso. E ele diz assim: ainda fazeis isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus estava dizendo, olha, vocês estão sendo desleais para comigo, para com as pessoas, para com a tua companheira, não é? E Deus estava reprovando isso, e aí ele termina nesse contexto onde ele está sendo profundamente entristecido pela falta de compromisso com o povo. Ele fala dos dízimos e das ofertas. E aí ele diz assim, aí eu vou voltar ao texto lá em cima, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. E depois ele diz assim, Deus não está sendo adorado com os dízimos das ofertas. Em Malaquias 3:8, ele diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Nesse contexto de desleixo na adoração, o povo não estava trazendo os dízimos e as ofertas. E o templo era sustentado com os dízimos e com as ofertas. E Deus diz assim, olha, se vocês não são fiéis nos dízimos e nas ofertas, vocês estão me roubando, vós a nação toda. Então como que eu vou abençoar vocês? Não posso abençoá-los, porque vocês estão abrindo brechas. Vocês não estão fazendo segundo aquilo que eu os orientei. Então com maldição sois amaldiçoados, vós a nação toda. Porque a bênção de Deus, ela está condicionada à nossa obediência à palavra de Deus. Como eu disse aqui, você escolhe entre a vida e a morte. Você escolhe entre a escassez e a abundância. Se você crer em Deus e seguir os seus mandamentos, você vai ser tremendamente abençoado. E nessa área, Deus repreende a nação por causa do roubo. E ele diz assim, vocês estão me roubando, porque quando Deus instituiu na lei que deveria trazer 10%, aquilo era o que tinha que acontecer. Agora tem muita gente hoje, vamos aplicar as nossas vidas hoje. Tem muita gente hoje que acha que dízimo era coisa da lei. Mas o dízimo, ele aparece na palavra de Deus antes da lei. Quando Abraão, você lembra, vence aquela guerra e Melquisedeque, o sacerdote, se apresenta a ele, ele dá o dízimo de tudo, porque ali Melquisedeque representava Jesus. Era rei, sacerdote, e em Hebreus, depois no Novo Testamento, diz que ele não tinha começo de dias, ou seja, era uma figura de Jesus. Então Abraão dá o dízimo antes da lei. Na lei, Deus institui que o dízimo deveria ser trazido para o sustento da casa. E Jesus, que é Novo Testamento, quando ele estava tendo uma conversa com os fariseus, ele fala para os fariseus, vocês são tão fiéis às leis,
que vocês trazem até o dízimo do cominho e da hortelã, que eram aqueles temperinhos. Eles eram tão regrados que eles davam até o dízimo das hortaliças. Mas vós não buscais a justiça. O que vocês têm que fazer? E a misericórdia. Vocês têm que trazer os dízimos e ser misericordioso na aplicabilidade da lei. Então, Jesus, ele incentiva a entrega do dízimo para o sustento do templo. E hoje nós vivemos essa mesma realidade. Agora, você pode dizer, sim, mas a igreja primitiva não se fala sobre o dízimo. Mas sabe como foi o mover na igreja primitiva? Quando o Espírito Santo desceu, vocês podem ler lá em Atos, muitos vendiam propriedades, vendiam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. Então o questionamento hoje, numa esfera onde o Espírito atua, não é questionar se eu tenho que trazer 10%, é questionar se eu devo trazer só 10%. Amém? Porque hoje nós não vivemos na era da lei, mas nós vivemos numa atmosfera, né? Num momento muito superior à lei, onde o Espírito ministra a nós. E aqui fala de dízimos e ofertas, não é só dízimo, é ofertas também. Quando há algo proposto, né? Quando a igreja onde você congrega tem algum objetivo, algum alvo para que o reino de Deus expanda e algum momento é pedido uma oferta especial, é importante que você venha e traga ofertas. Há muito tipo de ofertas, há oferta de gratidão, há votos que você pode fazer. Eu tenho alguns compromissos com Deus quanto às ofertas. Eu gosto muito de testar a Deus, porque o único lugar que você pode testar a Deus é aqui. Né? Que é esse ponto que eu vou falar aqui. Deus, ele repreende a ação do roubo e abençoe com uma colheita abundante, se houver obediência aos princípios por ele estabelecidos. E diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor. A única coisa que você pode provar a Deus é nessa questão, o resto não prova a Deus. A gente diz que não pode provar a Deus, mas nisso Deus falou, provai-me. Deus faz um compromisso porque Ele entende a nossa limitação. Ele entende que nós temos dificuldade de crer. Porque quando você recebe 100 e você crê que o Deus que comanda todas as coisas diz para você viver com 90 e 10 você deve devolver na casa do tesouro, né? Na casa, no templo, para que haja mantimento no templo, para que o pessoal que vive, para que as pessoas que vivem do ministério possam ser sustentados, para que o reino seja estabelecido. Olha a realidade que a gente vive hoje. Tudo isso aqui é sustentado com os dízimos, a fidelidade do povo em trazer os dízimos e as ofertas. É isso que Deus quer, que você seja fiel e traga de volta pelo menos os 10%, e seja fiéis nas ofertas. Mas eu comecei a falar assim que eu gosto de provar a Deus, por isso que eu li esse texto. Eu gosto de provar a Deus. Muitas vezes eu falo, Deus, agora eu quero um milagre, então eu começo a provar a Deus. E quando Deus me desafia a dar uma oferta especial, às vezes é 2 dízimos, alguns momentos na nossa vida a gente já deu 20%, um ano inteiro, outro ano inteiro. Tem épocas que Deus fala oferta, 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 e outras vezes vem a colheita abundante. Viva no sobrenatural, meu querido, não tenha medo. Quando Deus te dá 100, Ele diz, viva com 90. Se você tirar os 10 primeiros e colocar no altar, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai repreender o devorador, para que o devorador não venha e te roube. E você vai ser muito mais pleno com 90 do que 100. Porque se você ficar com 100 e não trazer os 90 e roubar a Deus, o espírito devorador entra. Então vem uma enfermidade, você gasta o seu dinheiro, o carro quebra, é uma batida, tem tantas situações que acontecem que a gente nem sabe que o Espírito atua para roubar a sua vida. Né? Aqui o texto é muito claro. Então não tenha medo, não tenha medo. Olhe para Deus, tenha fé.
Deus quer abrir as janelas dos céus. Quando eu falo do dízimo e oferta aqui, eu falo desse tema como eu falo de fé, porque eu acho que isso é uma questão de fé. Isso não é menos espiritual, sabe por quê? Porque isso faz parte da adoração. Adoração, o que é mais fácil para você? Entrar aqui no culto, cantar 4 corinhos maravilhosos, acompanhado disso aqui que é tremendo, ou você trazer o seu dízimo? O que vai custar mais para você? O que vai custar mais é mais precioso para Deus, porque você vai dar com coração. Então, adoração é isso. Sempre quando vier na casa do Senhor, reserve uma oferta para deixar no altar. Agradeça, são ofertas de agradecimento. Eu, no meu aniversário, por exemplo, nunca deixo de dar uma oferta. Eu dou uma oferta segundo o número de membros da minha família, porque eu digo, Senhor, eu quero cobrir toda a minha família com a minha oferta. Então, são coisas que eu tenho aqui com Deus, né? Como diz Paulo, falo eu e não o Senhor. São coisas que é tão importante a gente ter, não é? Essa intimidade com Deus, entender que esse Deus quer fazer essas maravilhas. Ele abre as janelas do céu. Se você for fiel no dízimo e nas ofertas, gente, desce do céu a provisão para a tua vida. Amém? Se você é fiel no dízimo e nas ofertas, e se tem falta de algo, você aciona Deus, Senhor, que a tua provisão desça. E se for tempo de deserto, descerá o maná. Mas se chegou na terra prometida, serão frutos deleitosos. Amém? E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Creia, meu querido, adore ao Senhor. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que Deus traz a provisão dos céus. Quando você estiver comendo na sua casa, sua bela refeição, olhe para a refeição e diga, Senhor, isso desceu do céu, é pão que desceu do céu. Quando você vestir a sua roupa, você diga, Senhor, isso desceu dos céus, é provisão, porque o Senhor é criador de todas as coisas. O Senhor me dá saúde, o Senhor me dá energia, o Senhor me dá criatividade, o Senhor me deu os dons para o trabalho, para que eu possa ter isso que eu tenho. E se você tem falta de algo, ore a Deus, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Feche os seus olhos agora, que eu quero orar por você. Senhor, nós queremos reconhecer em primeiro lugar, Pai, que precisamos crescer em fé. Tua palavra diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Assim como o edifício, ó Deus, para ser levantado, ele precisa de uma fundação. Nós precisamos ter a fundação da fé. A convicção de que o Senhor é um Deus provedor em todas as áreas. Não há salvação sem o Senhor. Não há cura sem o Senhor. E não há provisão plena nas nossas vidas sem o Senhor. E esta, Senhor, esta é a fundação da nossa fé. Mas a tua palavra diz, Senhor, que em todo tempo que o Senhor lida com o homem, o Senhor espera que o homem entenda que tudo vem do Senhor. No Éden, o homem tinha tudo. E Deus diz, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. De certa maneira, Senhor, aquela árvore era como um dízimo, em que o homem tinha que saber que o Deus que provia todas as coisas tinha o direito de ficar com algo para si. Muita gente, Senhor, lida com Deus dizendo que confia, mas tem tanta dificuldade de ser ofertante, porque no fundo tem medo de que não sobre, de que não seja suficiente. Por isso, Senhor, agora eu quero orar para que o teu povo compreenda que a tua palavra não é para ser discutida, é para ser obedecida, porque a obediência, Senhor, é o maior ato de fé.
A minha oração, Pai, em primeiro lugar é de gratidão, porque até aqui o Senhor tem sido fiel, completamente fiel. Mesmo quando, Senhor, nós somos infiéis. Porque o Senhor não deixa de ser fiel. Mas, Senhor, e eu quero profetizar agora para todos que estão aqui e os que estão me vendo, que nós queremos viver um outro patamar, ó Deus, um patamar sobrenatural, de crer sempre mais do que necessitamos, de crer na abundância, porque assim diz a tua palavra. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas para que isso aconteça, Senhor, todos os tesouros que estão nos céus, ó Pai, vêm para nós, quando nós andamos por fé e somente pela fé. Eu te agradeço por toda a provisão, e a minha oração, Pai, é para que os teus filhos, a partir de agora, aqueles que não estão andando desta maneira, depositem, Senhor, mais do que as suas ofertas e dízimos, depositem a sua confiança em Ti. Porque nós não dependemos das circunstâncias. Porque o milagre vem quando, humanamente falando, não existe possibilidade. E como a Lilian disse, Senhor, nós passamos momentos na vida da gente e que não há possibilidades. E o Senhor faz o milagre. Mas, Senhor, nós também provamos a nossa fé quando todas as coisas nos são garantidas pelo fruto do nosso trabalho. E ainda assim, nós reconhecemos que tudo vem de Ti. E, portanto, nos apresentamos em fidelidade. Que a Tua bênção esteja com Teu povo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em tudo que você fizer. Vá com Deus, querido.